E uma... Ai, ai, ai. Essa parte vai pro making off. Ah. Fala pessoal, tudo bem? Yumaru, tatuador sem filtro, falando com vocês. E hoje o papo é sobre a grama do vizinho é sempre mais verde, mas às vezes é porque ele é sintética. Eu falo com muitos tatuadores ao longo desses mais de 10 anos tatuando. Todo mundo fala comigo, pô cara, eu acho que eu vou desistir de tatuar. Por quê? Eu olho pro tatuador aqui da minha esquina, ele tatua todo dia. Eu olho pro meu amigo aqui no Instagram, ele tatua todo dia. Por que que eu não tatuo todo dia? Por que que eu não consigo tatuar todo dia? O que que acontece que os clientes não querem tatuar comigo? Eu tenho um trabalho bom, eu tenho um trabalho bonito, o meu estúdio é bonitinho, arrumado, cheiroso, limpinho. Por que que eu não consigo tatuar? O que que tá de errado comigo? Calma, 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 calma! Às vezes não é você não, cara. Calma, relaxa, ó. Relaxa. Acalma teu coração. O que acontece? Hoje em dia, com a rede social, a gente impõe muito sentimento em cima do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube. Cuidado, é aquilo, acabei de falar. A grama do vizinho, às vezes só é mais verde porque é sintética. Primeiramente, você não tem que se comparar com ninguém, tá bom? Você tem que se comparar com a pessoa que você era ontem. Você tem que ver o que eu fiz ontem que hoje eu posso melhorar, eu posso evoluir. Eu posso fazer melhor. Esse é o pensamento que você deve ter para sua vida. Você não tem que ficar se comparando com outro tatuador, até porque, vamos lá, pô, o outro tatuador ali da esquina tatua todo dia. Tá, mas aí tu vai ver, o cara tatua 3 tatuagens flash por R$100, 5 flash por 150. Pô, assim, com todo respeito, eu sei que a gente fala muito de concorrência, né? O outro tatuador é meu concorrente, você acaba lidando outro tatuador como se fosse um inimigo seu. Mas, cara, você tá num mercado, vai ter outro tatuador em tudo que é lugar, com qualquer profissão. Poxa, vamos lá, vamos pensar no dentista. Se tu for num prédio comercial, na recepção do prédio, para tu ir no teu dentista, tu vai ver que naquele mesmo prédio tem 2, 3, 4, às vezes 5 dentistas. Se você for ver o pessoal que trabalha com unha, manicure, essas unhas diferentonas que tem hoje em dia, cara, tu vai num lugar, num centro comercial, tu vê também que tem 3, 4, 5 profissionais que fazem unha, cabelo também. Então, por que você acha que você tem que ser o único tatuador do teu bairro? Fala pra mim, me conta, o que você tem de diferentão que só pode ter você? Então calma, não tô falando que você não tem que analisar o mercado à sua volta. Calma lá, tô falando que você não precisa botar tanto peso em ficar se julgando, ficar analisando, avaliando, pensando, meu Deus, por que eu não tô tatuando? Por que eu não tenho cliente? Cara, às vezes outro tatuador tá cobrando merrequinha, às vezes outro tatuador, o estúdio dele não paga luz, não paga água, às vezes outro tatuador tatua em casa, não paga aluguel, então isso facilita dele fazer um valor melhor pro cliente dele. E, pô, bem ou mal, tem gente aí que tu sabe que cliente muitas das vezes não quer investir na tatuagem, vai no cara mais barato. Tem muitos poréns. Às vezes o cara tá tatuando de graça, o cara quer fazer portfólio, e aí ele tá como? Tatuando de graça, ou então só pedindo um valor de custo, e ele tá tatuando todo dia. E você tá olhando pro cara ali e pensando, pô, ele tá faturando uns R$1.000 por dia, cara, com tatuagem. E não, às vezes ele tá ganhando R$100 só na tatu, só pra cobrir o material. Mas realmente, não importa. Se ele estiver tatuando de graça, tatuando flash day, se ele estiver tatuando, cobrando só o material, se ele não estiver nem cobrando, cara, tanto faz, tanto faz. Por que você está se preocupando com isso? Se importa com você. Pensa comigo, o que eu posso fazer para eu conquistar cliente? Eu preciso melhorar minha tatuagem, melhorar minha técnica, eu preciso ter um estúdio mais bonito, mais apresentável, mais arrumado. Talvez o meu estúdio esteja num local que não favoreça o cliente vir até mim. Será que é interessante eu mudar de estúdio, mudar de endereço e ir para um outro lugar? Será que talvez seja interessante eu investir em tráfego pago para o Instagram divulgar meu trabalho? Se você não souber fazer,
Eu não aconselho sair fazendo para você não queimar seu dinheiro à toa. Vê se você não consegue um profissional qualificado para te auxiliar com o tráfego pago, com o Instagram, com o Facebook, WhatsApp. Lembrando que eu sou o cara que gosto sempre de falar. Primeiro, tenta conseguir uma divulgação orgânica. Orgânica é o quê? Boca a boca, só na lábia. Você não gasta bufunfa, não gasta dinheiro. Tráfego pago é legal? É legal pra caraca. Mas eu vejo muita gente gastando dinheiro lá e às vezes não consegue ter retorno. Então, antes de você gastar o teu suado dinheirinho, vai com calma, tá bom? Não pensa tanto no próximo. Pô, se você ficar pensando, botando tanta energia naquela outra pessoa, que às vezes nem te conhece, não faz nem ideia de quem você é, você tá fazendo o quê? Você tá desperdiçando energia, desperdiçando tempo. Então, às vezes, ao invés de você pegar essa energia, pegar esse tempo e realmente, dedicar em algo que vai te trazer retorno, pensar como é que você pode se divulgar melhor, como é que você consegue conquistar mais clientes, você tá com a tua cabeça pensando lá no outro, que não tá nem aí pra você. Então, eu sei o quanto rede social hoje em dia nos mantém com a cabeça quente, faz a gente gastar tempo pensando em fulano, ciclano, beltrano. Mas, cara, pensa em você primeiro. Vê se você também tá com um trabalho maneiro, se você não tem que talvez evoluir tua técnica, evoluir tua tatuagem. Eu não sei quem é você que tá vendo esse vídeo, só você sabe. Mas olha pro teu trabalho e pensa, pô, cara, o meu trabalho também, se eu fosse um desconhecido, eu tatuaria comigo? Vale a pena a minha tatuagem? Vale a pena vir tatuar comigo? Pô, meu estúdio, ele é bonito, ele é maneiro, ele é chamativo. Eu sei me vender? Outra coisa é isso. Pessoal, é chato falar de venda? Não, não é chato. Para com essa ideia de que o tatuador é artista, a gente não tem que falar de vender. Claro que tem, cara. Claro que tem, como que não? Tu não quer ganhar dinheiro? Então como é que é isso? Tu quer tatuar de graça? É porque tu é artista? Tu vai pintar os outros de graça? Não, tem que ter o din-din, tem que ter o money. Que isso, claro que tem que ter. Só que assim, tem que ter uma parada. Aquele cliente ali também, por que ele tem que te dar o dinheiro dele? Já pensou nisso? Por que aquele cliente tem que trazer o dinheiro dele e te dar? Irmão, tu tem que se mostrar interessante, relevante, tem que ter um estúdio bonito, bem localizado e tem que saber vender. Como é que é a tua venda? Pô, mas que papo é esse de venda? Tu conversa com o cliente por onde? Para fazer o orçamento? É pelo teu Instagram? É pelo teu WhatsApp? É por onde? É por onde? Quando você fala com o cliente, você consegue desenrolar bem, a venda é isso, é você desenrolar com o teu cliente de forma elegante, ok? Você tem que saber vender, saber demonstrar teu trabalho. Entenda, você tatuador, você sabe o que você faz, tatuagem, mas o cliente não. O cliente não sabe a diferença de uma tatu de 500 para uma de 1.000, para uma de 1.500, para uma de 2.000. O cliente, muitas das vezes, tudo é tatuagem. Então, assim, o que tu tá fazendo por detrás dos panos para agregar valor para aquela pessoa quando ela manda mensagem para você, ela fala, pô, responsa, hein? Trabalho bonito, me atendeu bem, tirou todas as minhas dúvidas, me deu vontade de tatuar com ele. Eu vou fazer depois um vídeo falando só sobre técnicas de venda, que é algo muito interessante. Então, já para isso, comenta aqui se você quer técnica de venda para tatuadores e lembra de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Não vai deixar para depois. Mas então, por que esse cliente tem que vir até você? Você está irritado porque no teu Instagram, tu pega que o Instagram fica passando e você vê que, fulano tá tatuando todo dia, ciclano tá tatuando todo dia. Pô, mas o trabalho dele é ruim. Tanto faz e você? Você tá fazendo o que para correr atrás? Então vamos lá, para fechar o vídeo. A dica que eu te dou é, para de ficar olhando tanto pro outro, larga esse celular, larga essa rede social, vai pensar no que você tem que fazer para melhorar o teu trabalho, para melhorar o teu estúdio, para aprender a se vender. Você está aqui no YouTube? Assim que acabar esse vídeo e depois que você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, você vai pesquisar técnicas de venda. Isso se não tiver aqui nesse canal, dependendo de quando você ver esse vídeo, se eu ainda não ter feito algum vídeo sobre vendas, aprenda como conectar você com o seu cliente. Você, quando passa um orçamento, você não está só falando quanto é que é. Meu realismo aqui, no antebraço é R$1.000. Não, cara, você está encantando o cliente. Pô, mas o cliente falou não. Tem que saber quebrar a objeção do teu cliente. Ele falou, não, mas e aí? Tem que saber burlar. Uma dica que eu dou para você, cinéfilo, assista o filme Lobos de Wall Street, do Leonardo DiCaprio.
Você vai gostar bastante. Não é pra seguir 100% aquele filme, tá? Porque o filme tem muita coisa com droga ilícita, mas tem uns insights ali que são bem legais. Veja no YouTube, pesquisa canais de venda, veja como se vender, aprenda a se vender. Isso é importantíssimo hoje em dia, isso é importantíssimo. Porque vamos lá, você mesmo acabou de pensar que ó, à tua volta tem um monte de tatuador, não é? Correto, né? Como é que você vai se diferenciar dos outros tatuadores? Você tem alguma ideia? Não, né? Então, começa a estudar isso. O que você pode fazer para se diferenciar? Você pode, talvez, fazer um contato, parceria com comércios locais. Você pode, talvez, mudar de endereço para um endereço mais chamativo, mais interessante para o teu cliente vir até você. Talvez fazer tráfego pago no Facebook, Instagram, WhatsApp. Talvez fazer algum tipo de promoção que chame a atenção do teu cliente. Muito cuidado também. Eu tomo cuidado com promoção porque não é algo legal de se fazer. Tem que ser feito com estratégia, mas não sai fazendo à toa não. Eu falo isso porque, cara, eu vejo muito tatuador que faz patrocinado, ele tá pagando pra eu ver que ele tá fazendo promoção. Nossa, eu nem conheço o cara. Aí eu vejo lá, 50% de desconto pra quem fechar pro mês de fevereiro. Cara, eu nem te conheço. Nem sei quanto eu trabalho, eu só vi que você faz tatuagem, assim como 100 outros fazem aqui na minha região, aí você já me dá promoção. Mas ó, esse não é o assunto para agora. Depois eu faço um vídeo só sobre venda, para você aprender a vender seu trabalho, e eu falo melhor sobre esse assunto de promoção. Então é só para te dar um gatilho. E para fechar o vídeo, novamente, já curtiu? Curte esse vídeo aqui, cara. Tô te dando uma ideia tão legal. Comenta, compartilha, me ajuda, faz meu canal crescer, me ajuda a manter esse canal ativo. É o Yumaru, tatuador sem filtro, falando pra você. A grama do vizinho às vezes é mais verde porque é sintética. Toma cuidado, para de pensar no próximo, pensa em você, pensa o que você pode fazer para evoluir seu trabalho, evoluir sua carreira, se mostrar mais relevante, mais interessante. E no futuro, volta aqui para me agradecer, comenta aqui, daqui a um ano, fala: oi Maru, comecei a estudar técnica de venda, mudei meu estúdio para um lugar mais interessante, hoje em dia eu consigo vender meu trabalho, me mostrar relevante, interessante, todo mundo quer tatuar comigo e eu consigo me manter livre, leve e pleno no mercado da tatu. Tatuador sem filtro, mandando aquele abraço, tamo junto pessoal e até a próxima. Já ó, vê mais um vídeo aqui no meu canal que você vai gostar muito.